Oi, muito bom dia! Vamos à live mágica de hoje. A gente tá, agora numa reta final para as nossas últimas lives mágicas, rumo à nossa imersão saindo do escuro. Lá na imersão saindo do escuro, eu vou falar sobre clareza, sobre propósito, sobre como empreender sua vida. Vão ser vão ter vários passos pra gente caminhar para te levar de um lugar onde tu não sabe direito, tá se sentindo perdida, não sabe direito que direção tomar, onde que tá a tua essência, onde que tá a tua potência. E aí a gente vai trilhando um caminho para despertar o teu olhar sobre a potência que tu já é e como aplicar isso para te empreender na tua vida, certo? Então é super legal, a gente vai trabalhar muito autoconhecimento, muito ferramentas que vão te trazer clareza no processo e para te ser dona do teu destino, né? Coisa mais linda que é ver mulher ser livre, dona do seu próprio destino. Isso é maravilhoso, é lindo. Então hoje a gente vai falar sobre clareza, a gente vai dar uma pincelada aqui, conteúdo rápido, né? Tchá, tchá. E como que a gente faz para ter clareza hoje em dia, com tantas opções, com tantos desafios, com tanta coisa acontecendo ao redor da gente, né? Então, uma das coisas que é muito fundamental é quando a gente tá sem clareza, quando a gente tá sentindo que a gente não tá sabendo muito bem para onde ir, muito provavelmente, se não em 100% das vezes, o que tá acontecendo é que tu tá desconectada de quem tu é. Então, o que tá acontecendo é que tu tá sentindo que tudo que tu tá fazendo parece que tem um peso maior, que tu não tá ali conectada com o teu propósito, tu não tá conectada com a tua verdade. Então parece que tudo que tu faz tá sendo um fardo, tá sendo cansativo, que para as outras pessoas tá muito mais fácil e para ti tá difícil. É uma sensação geral, né, que te traz essa percepção de não ter clareza para onde ir. E aí o que acaba acontecendo? Acaba se frustrando, acaba sentindo muito dessa sensação de que anda e não sai do lugar, que tá travada na vida. E então bora ver como que a gente faz? Como que a gente faz para sair desse lugar? Como que a gente faz para sair de um lugar de se sentir no escuro, de não saber exatamente o que fazer para melhorar, né? Então vamos saber onde é que tá a tua essência, onde que tá o teu porquê, qual é a graça de estar aqui nessa vida, né? Eu vou só ali fechar a porta e já vem, só um pouquinho. Voltei. Então assim, onde é que tem clareza nisso, gente? Onde é que eu encontro essa clareza? Então assim, tem uma ferramenta que é chamada Golden Circle e essa ferramenta ela trabalha 3 perguntas, que são 3 perguntas que te norteiam a voltar a se conectar contigo, entender onde que tá tu ali, onde é que tá, quem é tu na fila do pão, sabe? Então assim, nesse Golden Circle é um círculo, né? E aí tem 3 esferas, uma esfera maior, uma esfera menor que cabe dentro dessa esfera, e aí uma outra esfera pequenininha dentro da outra esfera. Então são 3 esferas, tá? Eu até desenhei aqui, ó, não sei se dá pra ver. Ó, tem uma primeira esfera, oi mãe, uma outra esfera e uma esfera pequenininha aqui, ó. Então assim, o que é a esfera maior? A esfera maior é o quê? O que te faz diferenciada? O que te torna diferente aos olhos dos outros? O que ao longo da tua vida as pessoas te falaram que era uma característica tua forte? Então, começa a perceber aonde que tá essa característica? O que as pessoas me dizem normalmente? O que as pessoas me falam que faz sentido, que eu realmente isso é uma coisa forte em mim? Aonde que tá o teu diferencial, né? Então esse é o quê? O que te torna diferenciada? E aí tem um outro círculo dentro desse Golden Circle, que eu até quis desenhar dourado, mas acho que não fiz bem.
Ó, que é o como. Como? Peraí. Como que tu realiza as coisas, como que tu se vê realizando as coisas, que poder tem quando tu tá realizando as coisas, como que tu se sente bem, o que tu tá fazendo ali, que tu sente que tu se diferencia porque tu tá fazendo aquilo ali, né? E aí o círculo menor, que é aquele pequenininho lá, que é o centro do negócio, é por quê? Por que tu faz o que tu faz? Sabe? Por que tu tem as atitudes que tu tem? Por que tu busca sempre fazer determinadas coisas? Porque tu tá mais ligada à estética, tu tá mais ligada à saúde, tu tá mais ligada a vendas. O que te alimenta? Por quê? O teu porquê é que importa. E aí tem algumas coisas que te ajudam, oi Aninha, tem algumas coisas que te ajudam a entender como responder esse Golden Circle. Então, ó, vamos pensar lá, ó. Tem o grande círculo do Golden Circle, que é o quê? Então, tipo, o quê? O que seria uma frase de poder pra ti? Tipo assim, o que é uma... Se fosse resumir numa frase, o que essa frase... Como que ela te resumiria? Oi, Fê. A gente tá falando sobre o Golden Circle, Fê. Aqui, ó. Então, o Golden Circle tem 3 esferas. O que, como e por quê. Então, vamos dar uma revisadinha aqui, ó. Vamos pensar. Como que a gente pode responder essas perguntas? O que nos ajudaria a responder essas perguntas? Uma coisa, na tua personalidade, se tu fosse colocar características, vamos pensar assim, 3 características que tu pode colocar como fazendo parte da tua personalidade. Isso já vai te dar uma clareza. Tipo assim, se eu fosse resumir minha personalidade em 3 pontos, seriam, sabe? Eu poderia colocar determinação, coragem e leveza. Eu busco leveza a vida toda, não é uma coisa que seja, né, a gente busca, é uma coisa que me identifico, quando eu busco autoconhecimento, essas coisas, é algo que eu busco. Leveza e liberdade, eu colocaria num tópico. Resumiria em liberdade, eu acho. E, então, assim, busca saber o que estão na tua personalidade. 3 coisas, 3 características, tá? Agora vamos pensar nas tuas 3 principais qualidades. Quais que seriam as 3 principais qualidades? Por quê? A tua personalidade não quer dizer que ela seja só... Não pensa assim que a personalidade está ligada a qualidades. A nossa personalidade, por exemplo, eu ser... Sei lá, eu ter determinação, pode ser que eu tenha muita determinação e seja obstinada até, teimosa. Então, pode ser, né, a gente tem a nossa personalidade, ela tem uns desvios para mais, uns desvios para menos, tem um desvio padrão aí que a gente busca saber. Então, vamos pensar. 3, lá, características da tua personalidade. 3 características que são tuas qualidades. 3. Isso já ajuda a direcionar para responder esse Golden Circle. Ó. O que te diferencia, como que tu se diferencia e o teu porquê nessa vida. Então, assim, parece muito óbvio, as pessoas acreditam que, clareza, uma coisa tão, né, clareza. Não é assim, gente. A maioria das pessoas tá num desvio de rota, não tá se percebendo, não tá sabendo muito bem como ir, para onde ir. Então, essas questõezinhas aqui, essa ferramenta do Golden Circle é super importante. Aqui tem 2 ferramentas, na verdade, que uma é Golden Circle, que é essa do porquê, como e o quê, e tem a ferramenta de SWOT, que é esses direcionamentos para responder as perguntas do círculo dourado aí, né? Então, assim, falamos de personalidade, falamos de qualidades, agora saímos das virtudes. Agora vamos pensar no negocinho que são as vulnerabilidades, tá? Então agora 3 vulnerabilidades que tu tem. Que seria? Vou pensar aqui.
3 coisas que eu não me... Assim, que eu sou vulnerável aqui porque eu não tô bem desenvolvida nessa área. Vou pensar, né? Aí tu começa a escrever ali. Isso também vai fazer com que tu se conheça melhor para te direcionar aqui. Aí, valores inegociáveis. 3 valores inegociáveis. Oi, Rê. Então, esses 3 valores inegociáveis, a Fê que já fez mentoria comigo sabe, a gente tem um exercício na mentoria que é bem interessante. E a cursoria que eu vou lançar lá dentro da imersão Saindo do Escuro, ela vai ser a minha mentoria melhorada, aprofundada, com aulas novas. Vai ser bem interessante. É bem interessante para falar assim, para não, né, fazer a... Como é que chama, gente? Quando a pessoa tem modéstia. Vai ser foda, vai ser incrível. O que mais que eu ia falar? Então, valores inegociáveis. Valores inegociáveis, gente. Oi, Ju. Valores inegociáveis é aquele negócio que ninguém toca. Ninguém toca. Minha vida não pode... Inclusive, a minha vida não pode ser tocada para frente sem ver onde é que isso aqui... E tem que ter isso aqui, entendeu? Tipo assim, pra mim, liberdade é essencial. Eu trabalhei por muitos anos num lugar fechado, que as paredes eram dessa cor, todas as paredes, não tinha janela. E eu passei anos trabalhando assim, o dia inteiro. Eu só via essas paredes. Eu não via luminosidade externa, não via se tinha chovido, se tinha feito sol. Eu entrava de dia, saía de noite, pra mim era a mesma coisa, eu só via essas paredes. E aquilo me angustiava, isso afetava diretamente a minha vida. Esse conteúdo é muito bom para entender a própria essência, com certeza, Fezita. A Fê, isso aí, arrasou. Então, assim, pra mim, um valor inegociável é liberdade, eu ter como sair, como eu ver gente, ver luminosidade, ver a natureza, essa conexão, esse bem-estar, assim, eu preciso disso. Então, não me fazia bem, isso afetou diretamente o meu bem-estar e a minha saúde. Eu fiquei meio... Sabe? Quando a tua saúde é afetada? Foi assim. Então, perceber teus valores inegociáveis é sensacional. Então, vamos lá, né? Já visitamos lá a parte de personalidade, qualidades, para empresa. Oi, Vini, para empresa a gente vê a SWOT como uma... A gente fala em, não é vulnerabilidades, a gente fala em fraquezas, né? Força, fraqueza e tal. Mas aqui a gente pensa assim, as vulnerabilidades de ti como pessoa, pra gente pensar na tua marca pessoal, né? E aí, essas vulnerabilidades, tu pensa que isso é interessante de tu conhecer pra te saber até onde tu consegue ir. E isso vai te dar material pra te responder sobre esse Golden Circle, né? E... né, pra te saber o teu porquê na vida. Poxa, qual é o meu propósito? O que eu tô fazendo aqui? Por que eu... Se eu tenho essa fraqueza aqui... interessante. Olha que legal. Por exemplo, eu não me dou com várias áreas, mas eu tenho áreas que eu amo. Então, por que eu vou focar nas áreas que eu não domino, não sou boa, se eu tenho outras tantas características, né? Eu tenho as minhas qualidades. Vou focar nas qualidades. Oi, Alice. Então, assim, sabe? Foque na sua... se conhecer para te poder responder essas perguntas do como, do o que, do como, do porquê. E aí tu chegar no centro desse Golden Circle e se identificar com o porquê. Qual é o teu propósito? Tu pode ter mais de um propósito? Pode. Mas a ideia é que tu entenda o que é o propósito maior, assim. Eu tenho um propósito maior que é contribuir com o bem-estar de outras pessoas. Mulheres, então, eu amo contribuir com o bem-estar de mulheres, com a transformação. Isso me alimenta. E eu acredito muito no poder do conhecimento para libertar. Então, essas coisas super se conectam para mim. Mas qual é o teu porquê? Quando tu descobre o teu porquê, isso te traz clareza. Deu pra entender? Porque se eu não sei pra onde ir, qualquer lugar tá bom. E daí eu começo a achar que pros outros tá super bom.
mas pra mim tá horrível, eu não saio do lugar, eu não sei pra onde ir. Mas aí, quando tu se conecta com o teu porquê e tu entende, oi Lizzy, quando tu entende por que tu tá fazendo o que tu tá fazendo, isso te abre um leque, te expande a visão para as oportunidades que tu tem, porque elas estão alinhadas com a tua essência. Porque quando a gente não sabe qual é a nossa essência, o que a gente gosta, pra onde ir, o que acontece? A gente diz sim pra tudo, se perde no meio da história, da jornada, e aí começa a pensar que tá errada, que tá ruim no mundo, que tá ruim na vida. E realmente não prospera quem tá indo pra todo lado, prospera quem tem foco e vai na direção do que deseja, né? Vou botar carregar meu celular aqui, gente. Peraí. Já volto. Vamos finalizar esses exercícios. Então, o que eu tava falando aqui? Seguinte, quando vocês respondem essas perguntas da SWOT ali, vocês se conectam com essa essência de vocês. Porque, poxa, eu tô conectada com a minha essência ali. Eu já sei o que eu gosto, eu já sei no que eu não sou boa, eu já sei aonde que tá a minha personalidade, onde é que estão as características da minha personalidade. Então, poxa, eu gosto de trabalhar com transformação. Que interessante que seria eu focar nesse tema e trazer mais isso pra minha vida, né? E agora, com relação aos valores inegociáveis, se eu sei claramente quais são os meus valores inegociáveis, quando eu for definir o meu porquê, quando eu tô lá olhando pro meu porquê, pro meu como, o que eu desejo fazer, vai ser mais fácil eu dizer não para o que surgir, para eu me manter focada. Isso traz clareza, porque é sensacional quando tu tá entendendo o que tu tá fazendo e por que tu tá fazendo, tu tem um foco, tu tem uma direção e tu vai naquela linha. Pode mudar em algum momento, tu pode, de repente, que nem eu, sei lá, amo trabalhar com fisioterapia, tenho a minha empresa que gera bem-estar, show. Mas eu amo transformar e contribuir na vida de pessoas, eu tá conectada com outras pessoas e tal. Então, trago conteúdo pra internet também. Tá tudo certo, né? Posso mudar, posso agregar, posso, mas tudo tá conectado ao meu propósito. Tá tudo interligado, né? Então, eu não sei, tá ficando claro até aqui? Tá tudo bem? Vocês têm alguma pergunta? Se quiserem, podem mandar pergunta aqui. E se quiserem chamar alguém pra saber dessa live, pode, né, mandar pelo aviãozinho, que é super legal. E agora, eu vou trazer uma carta, que vocês sabem que eu tenho uma pegada meio maga, né? O meu arquétipo da maga é forte. Em algum momento eu vou trazer... então na mentoria, na cursoria que eu vou lançar agora na Imersão Saindo do Escuro, que vai ter semana que vem, né? Vocês estão sabendo que semana que vem, do dia 1º ao dia 3 de março, vai rolar a Imersão Saindo do Escuro. E lá nessa imersão, eu vou abrir carrinho pro meu novo lançamento, que é a cursoria mais foda que vocês já ouviram falar. Vocês não estão entendendo. E aí lá eu vou ensinar sobre arquétipos para te entender como que as tuas características podem ser representadas num arquétipo. Ou 2. Tu vai se identificar lá, tu vai saber, tá? Então, como o meu arquétipo, eu tenho muito forte o arquétipo da sábia e da maga. E por isso que o meu perfil tem muito estrelinha, tem, né, tudo voltado, ó, tô achando muito bom, arrasou com esse filtro. Tu viu, eu tô até de olho meio verde, Fê. Ai, Fê, foi minha mentorada, né, Fê? E eu sempre tô de olho nos stories, vocês não pensem que eu termino a mentoria e eu não fico lá de olho. Tu viu, Fê, um parênteses aqui, gente. Ontem eu falei nos meus stories e tá lá nos meus destaques de feedback, uma mentorada minha que ela tinha pavor de fazer stories, ela não conseguia nem fazer foto sem falar, ela não conseguia porque tinha uma alta cobrança interna e não conseguia fazer. Aí ontem ela fez stories lindos, naturais, fluiu. Eu senti um orgulho daquilo. Aí eu compartilhei lá. Se vocês não viram, tá lá nos meus destaques de feedbacks. É tão lindo, é tão mágico quando a gente vê alguém
que tava travado, não conseguia fazer alguma coisa, a gente contribui para essa pessoa e, né? Olha lá, a Fê, tu vai adorar. É a da Alessandra. Então, ó, eu trouxe uma carta aqui do tarô pra gente olhar, pra gente conversar sobre ela, né? E é assim, ó. A roda na ação. Deixe as coisas acontecerem. Siga o fluxo. Confie no destino e acomode as mudanças inevitáveis. E quando a gente fala sobre clareza, é assim. Quando a gente tem clareza de onde a gente quer chegar, de quem que a gente é, podem acontecer situações no nosso derredor, tipo uma pandemia, entendeu? Tipo situações assim de desgastes em relações, pode acontecer de tudo. Só que pelo fato de tu saber aonde tu quer chegar, tu tem uma clareza de quem tu é, onde tu quer chegar, como fazer, tudo que acontece na tua volta acaba tendo um impacto menor sobre ti. Tu não desvia, tu não aceita qualquer proposta, tu não aceita qualquer situação, até qualquer desafio que surja. Tipo assim, sei lá, um exemplo, né? Acontece muito com mulheres que querem casar, né? As mulheres que desejam casar, elas estão se preparando para o casamento. Se vocês já viram o poder que tem isso, gente. Estão querendo casar. Olha, tá torta aqui, gente. Me avisem quando vocês verem que tá torto, tá? Eu tenho toque, não consigo. Aí, assim, as mulheres que querem casar, elas se comprometem, elas melhoram os braços, porque elas querem vestir um vestido e aparecer as costas, elas melhoram o abdômen para ficar a postura, elas focam em tudo, elas são determinadas, elas sabem onde elas querem chegar. E elas conseguem, sempre conseguem. Chegam magras, arrasam, lindas, maravilhosas. Daí, pode surgir alguém oferecendo um bolo, pode surgir alguém querendo marcar uma happy hour no horário do pilates dela, da academia, da corrida, mas não, ela tá comprometida, ela não deixa de fazer as coisas dela, porque ela tá comprometida. Entende? Tudo tem um impacto menor porque a pessoa está decidida. Tem uma amiga minha que ela mora atualmente na Alemanha. E ela se mudou, ela morava em Salvador, a história dela é mais ou menos assim. Ela saiu de Salvador, ela morou em Porto Alegre, depois ela foi morar em Portugal. Oi, Estela. Depois ela foi de Portugal, ela foi morar na Alemanha. E aí, o que aconteceu? Ela sempre teve muitos desafios no meio disso para se adaptar por questões culturais, por várias coisas, né? E ela sempre se adaptando, sempre se adaptando. Aí, como ela sempre correu, ela disse assim, Lauren, o que me manteve centrada sempre foi os meus objetivos. Ela tinha a planilha dela para seguir e ela sempre teve aquele norte, então aquilo dava um centramento nela. E o poder que tem da gente saber nosso propósito, saber onde chegar e tudo mais, é um poder de centramento. Centramento, é ótimo. Centramento. Traz clareza, traz essa... Eu me conecto ali, eu tô conectada com a minha essência. Beleza, vamos lá, é isso. Daí não se perde no caminho com as propostas da amiga pra ir pra não sei o que, pra um convite pra ir no shopping. Tu tá focada, eu não tô dizendo que não pode viver. Pode viver, pode se abrir pra novidades, possibilidades, pode, né? É bom explorar outras coisas, beleza. Mas sem perder o foco. Clareza te traz foco, direção. E é isso que a gente vai abordar na primeira fase, que é a fase da imersão saindo do escuro. E aí depois, quando a gente for entrar lá na cursoria, que vai ter uma parte que é um curso e também a parte de mentoria. Porque qual é a diferença, né? Uma mentoria é dar direcionamento. Tu paga pro mentor te dar direcionamentos. Tipo, quer tirar dúvida? Eu atormento a minha mentora. Tipo, eu passo perguntando. E é uma coisa muito assim, tu pergunta e o mentor vai te dando assessoramento, vai te dando direção. Mas a diferença da minha cursoria é que, além de ter a mentoria, tem aulas gravadas, que são aulas gravadas que eu implementei baseado nas turmas que eu já atendi, nas mentorias individuais. E aí vai ser uma cursoria, então, muito legal para te trazer clareza, direção, saber muito mais sobre como conectar a tua essência com a tua parte de empreender a tua vida. E não é só empreender na vida, mas também como tu pode aplicar isso em algo que possa te trazer rendimentos,
sabe? Mas tem que um aviso. Não venha para a cursoria nem para a mentoria se você não tiver afim, não tiver disposta a aplicar as coisas. O que dá diferença é aplicar as ferramentas. Então, essas ferramentas que a gente usou hoje aqui, Golden Circle e SWOT, elas são muito legais. Mas se tu não sentar e olhar para isso, se, sabe, ter um tempo para olhar para si, dificilmente vai funcionar. Deu para entender? Um carinho aqui, um carinho, uma chicotada com carinho. Tá bem? Vocês gostaram? Tá funcionando pra vocês? Então, assim, eu vou deixar gravada essa live. As lives mágicas têm ficado gravadas. Eu convido vocês pra voltarem. Oi, Mel! Ai, Mel chegou no final. Mas vai ficar gravada. Tô dando aviso aqui que vai ficar gravada. A gente fez 2 ferramentas bem importantes pra te trazer clareza sobre quem tu é, o teu propósito, o que fazer na vida, né? E aí amanhã a gente vai vir, que é quinta-feira, eu venho com uma... Não vou falar o assunto ainda, vou deixar quieto aqui. Vamos deixar pra... Vejam nos stories depois que eu vou contar tudo, tá? Mas a ideia é que vocês sigam nessas lives mágicas. Se vocês desejarem entrar pra imersão Saindo do Escuro, tirem um print, me chamem no direct, me marquem... A regra geral é tirar um print de alguma das lives, colocar nos stories, compartilhar nos stories, me marcando. E aí tu garante a tua vaga lá na imersão Saindo do Escuro, que vai ser numa sala secreta, só para quem desejar transformar sua vida e ser dona do próprio destino, tá? E então a imersão Saindo do Escuro acontece semana que vem, do dia 1º ao dia 3. Todos estão convidados, convidem suas amigas, é gratuita. É só garantir o seu voucher VIP através dessas regrinhas que eu expliquei agora, de printar a tela e compartilhar nos stories me marcando. Tão fácil, né? De graça. Só custa ali printar, compartilhar, beleza? E compartilhem com as amigas, com quem vocês acharem que faz sentido, né, compartilhar, porque eu acredito muito no poder da gente espalhar conhecimento e libertar pessoas, porque conhecimento liberta. Isso é fato. Tá bem? Então, muito obrigada por todos estarem aqui. É um prazer estar aqui. E voltamos amanhã ao meio-dia, tá bom? Essa live fica gravada no feed e aproveitem. Beijo. Tchau, tchau.